Tá gravando já. This call is now being recorded. Pronto, já tá gravando. Pessoal, deixa eu colocar aqui o slide para a gente dar início à nossa aula. Como eu falei, qualquer dúvida, pessoal, qualquer comentário, pode ligar o áudio, pode colocar no chat aí, que eu estou de olho aqui para a gente responder todas as dúvidas, todas as perguntas, né? Então, vamos dar início. Só um minuto. Deixa eu colocar o slide aqui para a gente começar. Pronto, então, pessoal, esse é o nosso segundo encontro, né, do Enem Não Tira Férias, sobre filosofia. Então, vamos lá. Lembrando, pessoal, que eu vou lá no logo, né, que hoje seria aula sobre a modernidade e o período contemporâneo. No entanto, eu resolvi, né, continuar com a filosofia grega, né? Então, a gente vai fazer da filosofia grega, vai passar pela medieval, passar pela modernidade e chegar à filosofia contemporânea, tá bom? Então, vamos fazer todo esse trajeto que não daria para fazer, né, de maneira satisfatória em 2 encontros, né? Então, eu prefiro dar uma coisa assim, aprofundar em alguns temas do que dar o tema mais ou menos, né? Então, vamos lá para o nosso segundo encontro de filosofia grega, tá bom? Dito isso, pessoal, foi o que a gente viu na aula anterior, a gente viu a consciência mítica, né? Então, era uma forma de compreensão do universo posto, né? Do universo manifestado, né? Então, como era que era compreendido? De maneira mitológica. Então, aí o mito, ele tentava explicar a origem de uma determinada realidade, de uma ordem ou de alguns fenômenos da natureza, né? Então, tudo era explicado de maneira mitológica e cada civilização continha lá os seus mitos. Então, o mito, pessoal, é a forma mais antiga de crença, de compreensão do universo manifestado. Não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, é a primeira. Então, qual foi a primeira forma que o homem tentou compreender o universo, né, o universo manifestado? Através das histórias mitológicas, tá bom? Então, deixe gravado aí essa chamada de atenção aí do professor, que cai em prova, né? A gente viu que cai em prova essa questão da mitologia, né? Então, o mito buscava explicar coisas que as pessoas não conseguiam compreender. Quem narrava os mitos? Os poetas rapsódios e os xamãs, né? Os poetas rapsódios ali na Grécia Antiga, os xamãs nas tribos indígenas, por exemplo, né? Então, acreditava-se que eles eram escolhidos pelas divindades, no caso, os xamãs pelos espíritos da natureza, e aí havia ali uma espécie de revelação, né? Então, as histórias mitológicas, pessoal, tratavam-se de uma revelação. Então, tinha um teor sagrado, né? Era inquestionável, tá bom? Então, as histórias mitológicas tinham um teor sagrado, eram inquestionáveis, porque se tratava de uma revelação. Porque a gente viu também, e a gente viu a questão dos pré-socráticos, né, que foram os primeiros a tentar fazer uma dissociação desse pensamento, dessa forma de compreensão do universo. Então, os pré-socráticos, eles queriam compreender os acontecimentos da natureza, sem para isso recorrer aos mitos, né, às histórias mitológicas. Então, acima de tudo, eles queriam compreender os processos naturais, o mundo, o universo, de maneira a observar a própria natureza, bom? Então, essa é a importância do pensamento pré-socrático, né? E daí também vai surgir o pensamento filosófico, né? A partir da passagem da compreensão pelo mito para a compreensão pelo logos, né, que é a racionalidade, o discurso racional. E logos, foi que a gente viu os 3 conceitos aqui, né? Logos significa aí lógica, a gente lembra de lógica, né? Significa discurso, palavra, razão. Então, há um discurso racional agora para explicar o universo. E a gente viu 3 palavras-chave se tratando de filosofia pré-socrática. O logos, você lembra de lógica, raciocínio lógico, né? Razão. Vimos a palavra physis, sempre, né, de vez ou outra vai aparecer em questão de prova, pessoal. Physis,
Você lembra de quê? De física. É o mundo físico, é o mundo material, o universo manifestado. Então, physis é o mundo físico, é a natureza, né? Daí a palavra física. E vimos também a palavra arqué. Arqué, você lembra de arqueologia, por exemplo, né? Ou seja, é a busca do princípio de todas as coisas. Então, alguns vão dizer que esse princípio, como Tales de Mileto, vai dizer que é a água, Heráclito vai dizer que é o fogo, o Parmênides vai dizer que é o sei, né? Algo bem mais abstrato. O Pitágoras, né, grande matemático, também pré-socrático, também vai dizer que a arqué é o número, né, o unum. Então, cada um ali vai ter a sua arqué, ou seja, o princípio de todas as coisas, né, o elemento primordial que constitui tudo que existe no universo. Não mais recorrendo às histórias míticas, mas sim agora recorrendo à própria observação da natureza, né? Então, há essa passagem do pensamento mitológico para o pensamento racional. Lembrando, cada pré-socrático, né, desde Tales de Mileto até Demócrito, né, cada um deles vão observar a natureza, né, observar a physis de maneira a utilizar o logos, né, a razão, a racionalidade, buscando uma arqué, e cada um ali vai ter a sua arqué, ou a água, ou os 4 elementos, né, o vento, o apeiron, né, então cada um vai descrever uma arqué, um princípio originário do mundo, mas todos vão deixar para trás as histórias míticas, né? Talvez não completamente, né? A gente vai ver que as histórias míticas, ela não é uma ruptura brusca, né? Ainda vai ver um pouco ainda de pensamento mitológico, né? De mitos, né? Por exemplo, a gente vê até em Platão, né? O mito da caverna, o mito de na República, né? Então tem o mito do andrógeno, onde ele explicou o amor, né? Então há ainda vestígios das histórias míticas, né? Das histórias mitológicas, mas de forma agora racionalizada, né? Então vamos aqui para o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu dar uma pausa aqui, pessoal. Então deixa eu dar uma pausa aqui, né? Alguma dúvida até aí, pessoal? Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta, algum comentário? Como é que tá até aí? Coloca no chat aí para eu ver. Tudo tranquilo? Pessoal, então, o surgimento da filosofia se dá, né, a partir dos pré-socráticos. Eles são os primeiros filósofos, né? Dá início ali, por exemplo, com Tales de Mileto. Mas aconteceu algo muito interessante, né? Por que a filosofia, né, ela é dita como nascente ali na Grécia, né? Porque acontece algo muito interessante, que é a chamada democracia, né? Então, é o berço da filosofia ali. Há várias causas, né, claro, mas a principal delas é a democracia, porque é na democracia, é o surgimento da democracia ali em Atenas, que vai dar início ali ao debate público, né? Então, alguns filósofos, então, tipo assim, no debate público, né, havia a ágora. Então, a ágora, você tinha... O que é a ágora, professor? Até colocar o nome no chat. Ágora. Só um instante. Então, havia a ágora. A ágora era uma praça, né, uma praça pública, onde o corpo de cidadãos iam lá para debater os rumos da cidade. Então, havia ali uma certa liberdade de expressão. Então, tudo poderia ser questionado, tudo poderia ser debatido. Havia ali a polêmica, né, a argumentação, a contra-argumentação no nascimento da democracia. Todos ali, né, os cidadãos, daqui a pouco eu vou dizer quem era cidadão e quem não era, né, considerado, mas todos ali podiam ir na ágora e poder discutir sobre os rumos da cidade, né, questionar, discordar, propor algumas mudanças, né, todos os cidadãos ali tinham esse direito, até de questionar qualquer coisa, né. Então, o livre pensamento ali era exercido, né, pela participação da política, da democracia. Coisas, né, que não era muito comum em algumas civilizações naquela época, né? Por exemplo, por exemplo, no Egito, né? O Egito ainda era governado pela figura do faraó, por exemplo. Será que você, como cidadão, né, você poderia questionar ali a figura do faraó? Você não vai questionar, né? Era ordem de cima para baixo, mas ali na Grécia Antiga, especialmente ali em Atenas, se poderia ali questionar, né, tudo que havia ali posto. Inclusive, né, começou a ser questionado a veracidade
dos mitos, e é daí que vai surgir os pré-socráticos, por exemplo, né, questionando ali a veracidade daqueles mitos, daquelas histórias mitológicas. Mas, por outro lado, surgir um grupo de filósofos, né, um grupo de pensadores que não estavam interessados em resolver as questões da natureza, né, em descobrir, né, o que havia por trás do universo manifestado, né, como é que as coisas surgem, como é que elas duram, como é que elas perecem, por exemplo. Eles não queriam isso, eles queriam habilidades na arte de convencer as pessoas. Daí o surgimento dos sofistas. Por que foi que eles pensaram? Olha, não é interessante ficar observando a natureza. O interessante mesmo é você saber ir na ágora e se dar bem lá num debate público. E é daí que vai surgir uma outra categoria de filósofos, que são os sofistas. Não é sofista, viu, pessoal? É sofistas, né? Então, eles são considerados aí os primeiros advogados da história, são considerados também os primeiros pedagogos, né? Então, eles tinham a habilidade, né, na arte de convencer as pessoas, de ir para o debate público, né, e defender as suas ideias, defender os seus próprios interesses. Deixa eu voltar aqui para o slide. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Então, por um lado, né, apareceram ali os pré-socráticos. A gente voltou aqui. Vou voltar novamente. Então, quem são os sofistas, né? Por um lado, apareceu os pré-socráticos, preocupados com questões mais cosmológicas, né, do universo, da natureza, e apareceram os sofistas. E esses estavam mais preocupados com a arte de convencer as pessoas lá no debate público. Então, o início da filosofia, o nascimento da filosofia, pessoal, está muito baseado com o debate público, com o debate na ágora, com o discurso, com a polêmica da argumentação e contra-argumentação. Então, por exemplo, os sofistas, eles tinham uma grande habilidade na arte de convencer as pessoas. Pessoal, até aí, tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário? Como é que tá aí? Então, mais algumas características dos sofistas para a gente passar aqui, né, para as questões do Enem. Mais uma característica, pessoal, é que os sofistas, eles não acreditavam, né, em verdade, mas sim em verdades, né? Então, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua opinião. O que vai importar é se você consegue ou não defender o seu ponto de vista. E era isso que ele ensinava, né, aos seus alunos, né, aos seus discípulos, a arte de convencer as pessoas, independente do que é o certo e do que é o errado. Porque para eles, o certo e o errado não passam de convenções humanas, né, de convenções sociais. Bom, então, acho que está passando aqui, o rapaz está vendendo um capim santo. Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Tá aparecendo áudio aí? Não, tá? Tá, pessoal? Não? Bem baixinha. Pessoal, então eu vou continuar aqui. Então, por exemplo, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui. Os sofistas, eles iam de cidade em cidade, né, vendendo ali, né, eles cobravam caro. Isso é uma crítica aí de Platão, de Sócrates, né, que vão fazer posteriormente aos sofistas. Eles vendiam caro, ou seja, a verdade deles, pessoal, essa arte de convencer as pessoas, não coloca em nota a verdade, e sim a sua verdade. E aí você vai tentar convencer o outro da sua opinião, porque a sua verdade, né, ela é contingente aos seus interesses, né? Então, o que é que acontece? Vamos supor que os sofistas, eles chegam numa cidade, né, reúnem lá algum grupo, um grupo de pessoas, né, faz aquela aglomeração, né, que a gente tem saudade, né? E o que é que acontece? Eles vão falar o seguinte: ó, pessoal, é o seguinte, chega aí, né? A gente aqui, né, o grupo lá de sofistas lá, né, a gente vai provar que Deus existe, né? Vamos provar aqui que Deus existe. E aí eles começavam a discursar, né, a argumentar por A mais B, faziam as pessoas se emocionar, porque o discurso deles eram emocionantes, né? E aí, no final, portanto, Deus existe. E as pessoas aplaudiam, choravam, né? E no final passava, lógico, uma cestinha, né? Porque era cobrado, os seus discursos eram cobrados e caro, né? Passava a cestinha lá e tudo bem, Deus existe. No entanto, né,
essa multidão ia se dispersando, né? E aí eles observavam que 5, 7 pessoas eles não gostaram muito, né? E eles falavam, vem cá, vocês aí que sobraram, né? Vem aqui que agora a gente vai provar que Deus não existe. Então, a mesma galera que provou que Deus existe, agora vai provar que Deus não existe. E aí, eles argumentavam por A mais B, fazer as pessoas chorar, se emocionar, e no final, portanto, Deus não existe. E as pessoas aplaudiam, e no final passava ali uma cestinha, né? O que é que eu quero dizer com isso, com esse exemplo? Se Deus existe ou não, para eles tanto faz. O importante para eles é convencer as pessoas da sua opinião, da sua verdade, que eles querem defender a todo custo. Então, eles tinham essa habilidade de defender o certo e o contra-certo, né? Podemos dizer assim, né? De uma mesma coisa, né? Então, eles podiam defender a verdade e a não verdade. Então, a verdade, pessoal, é relativa, de acordo com esses sofistas, né? Com esse pensamento dos sofistas. Claro. Voltou. Pessoal, deixa eu ver aqui. Voltou, né? Que estava... Pronto. Internet caiu, acontece. Então, pessoal, voltando aqui, né? Tinha que cair a internet. Pronto, deixa eu colocar aqui novamente. Então, a verdade para esses pensadores, a verdade é relativa, né? Cada um ali tem a sua verdade, cada um tem a sua opinião, e o que vale é se você consegue ou não defender o seu ponto de vista. Então, eles vendiam essa habilidade para convencer as pessoas. Era a arte da oratória. Portanto, gravem isso. Falar dos sofistas é falar sobre verdade relativa, falar sobre relativismo, mas também é falar sobre o debate público, é falar sobre o surgimento da filosofia. Então, qual é a principal característica, né? A principal característica que fez surgir a filosofia ali na Grécia? O debate público, a ágora, né? Que fez surgir ali os pré-socráticos, também os sofistas. E aí vai dar início também depois, posteriormente, né? A tríade de ouro, né? Podemos dizer assim, da filosofia grega, que a gente vai ver em aulas posteriores, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca no chat aí, ou pode falar ligar o microfone aí e falar. Então, quem são os sofistas? Nós já vimos, né? A verdade é relativa. Dois dos principais sofistas aí são Protágoras e o Gorgias. Protágoras, a famosa frase: o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, é o homem que mede a sua própria verdade, o próprio mundo que vive. Cada um tem uma apreensão subjetiva da realidade. Portanto, não existe uma verdade, né, com V maiúsculo, e sim várias verdades, porque cada um vai medir o seu próprio mundo, cada um vai ter a sua verdade, cada um vai ter a sua compreensão do universo manifestado, tá bom? Então, essa é a visão aí dos sofistas. E aí, pessoal, falando já da democracia, né? E tem algo, ainda bem que eu coloquei aqui no slide para não esquecer. Há uma diferença muito grande, né, entre a democracia ateniense, né, o berço ali da democracia, com a democracia atual. A democracia ateniense, uma que é participativa, que é direta, e a democracia atual, que ela é representativa. Ela é uma democracia indireta. E o que significa isso, professor? Deixa eu dar uma pausa aqui. O que quer dizer uma democracia indireta, representativa? E o que quer dizer uma democracia direta e participativa? Alguém sabe, pessoal? Essa diferença entre essas democracias? Coloca no chat aí. Qual seria a diferença da democracia ateniense para a democracia que temos hoje? Não?
Pessoal, como eu falei, né, um pouco antes, na democracia, pronto, colocou aqui, a gente escolhe alguém para escolher o melhor para nós, votando leis, etc. Exatamente, né? Essa aí é a democracia representativa. Pessoal, a democracia ateniense, ela é uma democracia participativa. Pessoal, isso cai em prova, né? Isso cai em prova e muito, tá bom? Então, a democracia ateniense é uma democracia direta, é uma democracia participativa, ou seja, o próprio cidadão vai na Ágora para resolver os problemas da cidade. É uma forma direta de participar da vida política, né? Então, é uma democracia participativa, direta. O próprio cidadão vai na Ágora, né, na praça pública, para questionar, para argumentar, para gerar polêmica, né? E para decidir os rumos da cidade. E hoje, né, o que nós temos? Nós temos uma democracia indireta, nós temos uma democracia representativa, né? Como o Hugo colocou aí no chat, votamos em alguém para nos representar. Então, não temos uma democracia direta como na Grécia Antiga, como em Atenas, uma democracia participativa mesmo, propriamente como era nos gregos, né? No tempo dos gregos. Hoje temos uma democracia indireta, temos uma democracia representativa. Pessoal, gravem bem isso, porque isso cai em prova de vestibular, tá bom? A Rita colocou, lá os cidadãos que decidiam, mas as mulheres não eram cidadãs, então só os homens decidiam. Exatamente, né? E aqui vamos falar quem era o cidadão na Grécia Antiga, especialmente ali em Atenas. Deixa eu colocar aqui. O colocou, se os homens tinham 1.001 requisitos, tinham 1.001 requisitos para serem cidadãos. Vamos ver aqui quais eram os requisitos, tá bom, Hugo? Deixa eu colocar novamente aqui o slide. Então, há essa diferenciação entre a democracia ateniense e a democracia atual. Lembrando, democracia ateniense, duas palavras-chave, participativa, direta, democracia atual, representativa, democracia indireta. E quem era considerado cidadão ateniense? Apenas os homens maiores de 21 anos, né? Homens nascidos em Atenas, né? Por quê? Porque quem não era nascido em Atenas não era considerado cidadão. Então, quem era considerado cidadão, né, em Atenas? Quem é que poderia ir na Ágora, subir lá e dar sua opinião, né, argumentar e contra-argumentar sobre os rumos da cidade? Os homens nascidos em Atenas, maiores de 21 anos. E quem não era considerado cidadão ateniense? Homens menores de 21 anos, né? Então, independente se você é ateniense ou não, menor de 21 anos, você não poderia subir ali na Ágora para discursar, você não poderia votar, né? Por exemplo, a gente vai ver lá na frente que há a apologia de Sócrates, né? E aí Sócrates ele é condenado e há uma votação. Então, quem é que poderia votar ali na condenação ou não condenação de Sócrates? Apenas os homens que eram considerados cidadãos de Atenas, maiores de 21 anos. Quem não era considerado ateniense? As mulheres também estavam de fora. Gente, a gente vê aí que é uma civilização ainda está nascendo a democracia, então há muita coisa a ser moldada, né? Então, quem também não era considerado? Os escravos, né? Lembrando que a civilização grega, né, na Grécia, era uma civilização escravista, né? Então, os escravos também não eram considerados cidadãos. E também os estrangeiros, né, conhecidos como metecos. Então, esses também estavam de fora da vida pública ali em Atenas. A título de curiosidade, pessoal, né, quando Platão morreu, o mais esperado a ser ali o sucessor dele, né, da escola, né, da escola de Platão, seria o Aristóteles. Mas o Aristóteles, ele não sucedeu o seu mestre ali na escola de Platão, na academia de Platão, porque ele era estrangeiro, porque ele era estagira, ele não era ateniense, então ele não pôde assumir, né, o lugar do seu mestre, né? Então, há essa peculiaridade aí, né, essa curiosidade. Então, quem era considerado cidadão? Homens maiores de 21 anos, nascidos em Atenas. Mulheres, escravos e estrangeiros estavam de fora. E homens menores de 21 anos, independente se fosse nascido ali em Atenas, né? E aqui tem uma passagem aqui desse livro, que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte: apenas uma pequena parte da população masculina adulta era reconhecida como cidadão em Atenas. Além disso, tratava-se de uma sociedade escravista. Assim, escravos, mulheres e jovens menores de 21 anos
não tinham direitos políticos, nem mesmo os estrangeiros, tá bom? Pessoal, alguma pergunta antes de a gente começar aqui as questões de vestibular? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vamos começar, né, agora as questões de vestibular. Deixa eu colocar aqui novamente. E vocês coloquem no chat aí a resposta certa, tá bom? Pessoal, sobre o nascimento da filosofia, né? Lembrando, foi que a gente conversou, né? Tudo que a gente conversou, vamos agora aplicar nas questões. Nascimento da filosofia. É no plano político que a razão, na Grécia, primeiramente se exprimiu, constituiu-se e formou-se, desculpa. A experiência social só pôde tornar-se, entre os gregos, objeto de uma reflexão positiva, porque se prestava na cidade a um debate público de argumentos. O declínio do mito data do dia em que os primeiros sábios puseram em discussão a ordem humana, procuraram defini-la em si mesma, traduzi-la em fórmulas acessíveis à sua inteligência, aplicar-lhe a norma do número e da medida. Né? E aí, como sempre eu falei nas aulas no primeiro encontro, né? Há sempre o texto para contextualizar a pergunta, né? Então, essa questão é da UES, muito parecida com o Enem, daqui a pouco vamos para as questões do Enem também. Com base nessa citação, é correto afirmar que a filosofia nasce após o declínio das ideias mitológicas, não havendo nenhuma linha de continuidade entre essas últimas e as novas ciências gregas. B, das representações religiosas míticas que se transpõem às novas representações cosmológicas jônicas. C, da experiência do espanto, a maravilha como um mundo ordenado e, portanto, belo. Ou D, da experiência política grega do debate, argumentação e contra-argumentação, que põe em crise as representações míticas. O que é que vocês acham, pessoal? A, B, C ou D? O Hugo colocou D. Quem mais, pessoal? Lembrando que a pergunta é, com base nessa citação, é correto afirmar que a filosofia nasce de... É D mesmo, pessoal, né? O Hugo colocou aí, o Pedro também, da experiência política grega do debate, pessoal. É a partir do debate, ali na ágora, da argumentação, da contra-argumentação, que põe em crise as representações míticas, né? Então, tudo é colocado, né, em crise, né, em argumentação ou contra-argumentação, até algo que era considerado sagrado, né, que são ali as histórias míticas, algo que era considerado incontestável, né, pois se tratava de uma revelação, agora é posto em argumentação e contra-argumentação, agora é posto em polêmica, em debate ali na ágora, né? Então, nosso item letra D. Parabéns, pessoal. Letra D mesmo. Vamos aqui para mais uma questão sobre o nascimento da filosofia, né? Da UES 2019.2, do vestibular. A solidariedade que constatamos entre o nascimento do filósofo e o aparecimento do cidadão não é para nos surpreender. Na verdade, a cidade realiza no plano das formas sociais esta separação da natureza e da sociedade que pressupõe, no plano das formas mentais, o exercício de um pensamento racional. Com a cidade, a ordem política destacou da organização cósmica, aparece como uma instituição humana que é objeto de uma indagação inquietante e de uma discussão apaixonada. Nesse debate, que não é somente teórico, mas no qual se afronta a violência dos grupos inimigos, a filosofia nascente intervém com plena competência, né? E aí temos o texto para contextualizar a pergunta que vem logo em seguida. Segundo essa célebre passagem de Jean-Pierre Vernade, considera que o surgimento da filosofia se deve... Né, ao que se deve o surgimento da filosofia? A emergência de um pensamento racional próprio à separação entre natureza e sociedade humana e nesta aos debates da cidade. A separação entre os homens e a cidade grega devido à violência nos debates políticos, o que levou o filósofo a se retirar da cidade. C. A identidade entre a cidade e a natureza, que fez os homens saberem-se parte dela e, portanto, a debaterem na cidade sobre a organização do cosmos. Ou D. Ao abandono da prática dos discursos e dos argumentos,
O que levou a filosofia a ser a única atividade discursiva, argumentativa na cidade grega? O que é que vocês acham, pessoal? A, B, C ou D? E aí, pessoal? Segundo, né, a pergunta aqui, Vernade, ele considera que o surgimento da filosofia se deve à emergência de um pensamento racional próprio à separação entre natureza e sociedade humana e nesta aos debates da cidade grega, né? Pessoal, nossa questão aqui é a letra A, né? Pessoal, falar sobre o surgimento da filosofia, sobre o nascimento da filosofia, é remeter aos debates públicos, né, na cidade grega, tá bom? Então, falou sobre o nascimento da filosofia, é lembrar dos pré-socráticos, é lembrar sobre os debates na cidade grega, tá bom? Então, falou de nascimento, lembre-se disso na questão. Procure logo uma alternativa que fale sobre os debates na cidade grega, tá bom? Então, nossa resposta aí, resposta item A. Vamos para mais uma aqui, né, pessoal? Também sobre o nascimento da filosofia. Essas questões, pessoal, sobre o surgimento da filosofia, nascimento da filosofia, sempre cai, né, em prova de vestibular, tanto da UES como do Enem. Daqui a pouco vamos para as questões do Enem. Então, fala o seguinte: leia a seguinte passagem que descreve algumas das características da polis grega. Pessoal, o que é polis? Polis é cidade, tá bom? Então, o aparecimento da polis, ou seja, da cidade, constitui, na história do pensamento grego, um acontecimento decisivo. O que implica o sistema da polis é, primeiramente, uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. Uma segunda característica é um cunho da plena publicidade dada às manifestações mais importantes da vida social. E aqui vamos para a pergunta sobre a relação entre o aparecimento da polis, né, da cidade grega, e o nascimento da filosofia, do pensamento filosófico. É correto afirmar que, ou seja, qual é, né, a relação entre o nascimento da polis, né, da cidadania grega, né, dos debates, né, e o surgimento do pensamento filosófico? É correto afirmar que não há relação alguma, pois a filosofia surgiu nas colônias gregas, longe da estrutura da polis. B, a relação é direta, pois a polis incentivou o debate público, campo fértil para a filosofia. C, suspeita-se que pode haver alguma relação, mas esta nunca foi comprovada historicamente. Ou D, a polis grega tinha raiz na realeza micênica, cuja estrutura centralizada inibia o pensamento livre, né, o pensar livre. O que é que vocês acham, pessoal? A, B, C ou D? O Hugo colocou B, a Rita também colocou B. Pessoal, exatamente, né? Essa relação, pessoal, é direta, né? Falar sobre o surgimento, sobre o nascimento da filosofia, é falar sobre a polis, né? A polis grega, a cidade grega, o espaço ali do debate público, né? Que foi um campo fértil para o surgimento da filosofia. Então, nosso gabarito aí, resposta letra B. E aqui vamos agora para as questões do Enem, né? E aqui, pessoal, também falando sobre o debate público, falando sobre lá a Ágora, né? Essa questão é de 2014 do Enem. Fala o seguinte: compreende-se, assim, o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga, a redação das leis. Ao escrevê-las, não se faz mais que assegurar permanência e fixidez. As leis tornam-se o bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira, né? Então, pessoal, quem é que tinha direito, né, aí na Ágora, né, na praça pública para debater questões da cidade, né? Os cidadãos, né? E cada um tinha o direito à palavra, né? Todos ali eram tratados da mesma maneira, né? Então, o que é que vai perguntar aqui? Qual é a pergunta aqui, né, dessa questão? Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio, né? Qual o princípio que está ali posto, né, na democracia ateniense? A, isonomia, igualdade de tratamento aos cidadãos. B, transparência, acesso às informações governamentais. C, tripartição, separação entre os poderes políticos e estatais. D, equiparação,
igualdade de gênero na participação política, ou é elegibilidade, permissão para candidatura aos cargos públicos. O que é que vocês acham, pessoal? A, B, C, D ou E? O colocou a A, né? Pessoal, isonomia, né? Então, é a igualdade de tratamento aos cidadãos. Lembrando, né? Quem era cidadão naquela época? Nascidos em Atenas, maiores de 21 anos. Então, mulheres, escravos, né? Menores de 21 anos e os metecos, né? Que são os estrangeiros, não eram considerados cidadãos. Então, o tratamento de igualdade ali é entre os cidadãos, né? Cada um ali tinha o direito à palavra, cada um ali poderia ir na ágora, levantar a mãozinha, né? E falar, ó, quero falar. E tinha um direito, né? E o voto era um para todos, né? Então, nosso gabarito aí, resposta item A, tá bom? Vamos para mais uma questão do Enem, né? 2014, e fala o seguinte: olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas dos seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação, né? Então, aí, é um texto aí, tirado da história da Guerra de Peloponeso, né? Vamos agora ao texto 2, né? Os dois textos vão falar sobre aí a cidadania, né? Da Grécia Antiga. Então, o outro texto é de Aristóteles, que vai falar o seguinte: um cidadão integral pode ser definido por mais ou menos pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas. Algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não pode, de forma alguma, ser exercida duas vezes pela mesma pessoa, ou pode ser depois de certo intervalo de tempos prefixados. Pessoal, então aqui, qual a pergunta, né? O que interessa a gente aqui é a pergunta que vem logo em seguida, né? Comparando os textos 1 e 2, né? Tanto para Tucídides e para Aristóteles, a cidadania era definida pelo... O que é definida a cidadania, que a gente tanto falou aqui? A, pelo prestígio social. B, pelo acúmulo de riqueza. C, pela participação política. D, local de nascimento. Ou grupo de parentesco. O que é que caracterizava, né, qual é a maior característica da cidadania, da democracia ateniense? O Hugo colocou C, o Pedro também colocou C. Pessoal, exatamente, né? É a participação política. Temos aí uma democracia direta, uma democracia participativa, né? Não é à toa que o primeiro texto ele enfatiza muito isso, né? Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, né? Ou seja, nós mesmos participamos da vida pública, né? Da vida política, né? Dos rumos da cidade, somos nós que decidimos, é uma participação direta, tá bom? Então, falar de democracia ateniense é falar de democracia participativa e democracia direta. Então, nosso gabarito aí, item C, né? Parabéns ao Hugo, a Rita e o Pedro. Mais uma aqui de 2015, né? Fala o seguinte: o que implica o sistema da polis é uma extraordinária pré-eminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como o jogo político, né? Então, novamente, sobre a democracia grega. Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função, né? A ágora é o espaço público, a praça pública. Qual é a função da ágora? A, agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade. B, permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados. C, constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reuniam para deliberar sobre as questões da comunidade. D, reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra. Ou congregar a comunidade para eleger representantes com o direito a pronunciar-se em assembleias. O que é que vocês acham, pessoal? A, B, C, D ou E? Exatamente, né? É a letra C, pessoal. Constitui o lugar onde o corpo de cidadãos se reuniam
para deliberar sobre as questões da comunidade. Então, era o espaço público, né, onde as pessoas iam lá para discutir os rumos da cidade, né, da sua comunidade ali, que é Atenas, né? Então, nosso gabarito aí, resposta letra C. Vamos aqui para mais uma, pessoal, porque daqui a pouco a gente vai encerrar, acho que dá tempo. Pessoal, sobre os sofistas, né? Agora, o Trasímaco é um sofista que aparece ali num diálogo de Platão, né? Que é a República. Pessoal, falar sobre sofistas é falar sobre debate público, é falar sobre verdade relativa, né? Falar sobre relativismo, verdade subjetiva, tá bom? Então, vamos aqui a essa questão de 2015. Trasímaco estava impaciente com Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso, ou seja, a justiça ela não existe, né? A justiça ela é relativa, né? Os sofistas defendem isso. Então, em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. Desculpa. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas, né? Então, era isso que acreditavam ali os sofistas, né? Então, o sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de a. Determinações biológicas impregnadas na natureza humana. B. Verdades objetivas com fundamentos anterior aos interesses sociais. C. Mandamentos divinos inquestionáveis, legados das tradições antigas. D. Convenções sociais, resultantes de interesses humanos contingentes. Ou E. Sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. O que é que vocês acham, pessoal? A, B, C, D ou E? Exatamente, né? É a letra D, pessoal. A justiça e a ética, né, segundo os sofistas, é um resultado, né, de convenções sociais, né, resultado de interesses humanos. Então, é isso que é posto, né, o que está na lei aí, segundo os sofistas. Então, nosso gabarito aí, letra D. Vamos para mais uma, né? Dá tempo. Essa aqui é de 2020, né, do Enem. Fala o seguinte: na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos, né, que a gente viu quem era considerado cidadão já. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo, né? Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos 4 e 5 a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta, né? Ou seja, direta, participativa. Então, esse é o texto que vai contextualizar agora a pergunta, né? Então, o que é que vai perguntar aí a questão? Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no exceto promoveu. Foi que promoveu esse tipo de governo, esse tipo de democracia. A. Competição para a escolha de representantes. B. Campanha pela revitalização das oligarquias. C. Estabelecimento de mandatos temporários. D. Declínio da sociedade civil organizada. Ou E. Participação no exercício do poder. O que é que vocês acham, pessoal? Foi que já colocaram aí, né, no chat, né? Exatamente, né? Letra E, pessoal, a participação. Falar de democracia ateniense, né, é falar, né, de participação, de democracia direta, tá bom? Então, sempre procura essas palavras-chave, tá bom? Então, promoveu a participação no exercício do poder. Então, nosso gabarito aí, letra E, e vamos para a nossa última questão aqui, para vocês irem para outra aula, né? Faltam 5 minutinhos aqui, dá tempo. Sobre os sofistas, né? Questão do Enem de 2020. Fala o seguinte: os sofistas inventaram a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características da nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo, pedagogos, ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Gorgias ou de Antifonte, por exemplo. Por um salário, eles ensinavam a seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os seus ouvintes, defender com a mesma habilidade
o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um, né? Aquilo que a gente falou, vou defender aqui que Deus existe, agora eu vou defender que Deus não existe, ou seja, eles defendiam o pró e o contra com o mesmo entendimento de cada um, né? O importante é defender o ponto de vista, pois a verdade é relativa, né? Então, vamos aqui para a pergunta, né? O texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória que defendia. O que é que eles defendiam? A ideia do bem demonstrado na mente com base na teoria da reminiscência. B, o relativismo, evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. C, ética, aprimorada pela educação de cada indivíduo com base na virtude. D, ciência, comprovada empiricamente por meio de conceitos universais. Ou eles defendiam a religião, revelada pelos mandamentos das leis divinas. O que é que eles defendiam, pessoal? A ideia de bem. B, relativismo. C, ética. D, ciência. Ou religião? O colocou B, o Pedro também colocou B. Né? E, exatamente, pessoal, o nosso gabarito aí é a letra B. O que é que eles defendiam? O relativismo, pessoal. Cada um ali vai ter a sua verdade, a sua compreensão do universo manifestado. Não é à toa que a frase aí que leva nas costas, né, podemos dizer assim, o sofista é a de Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, está a marca do relativismo dos sofistas. Pessoal, não saiam agora, né? Pois eu vou colocar aqui o link da frequência. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu tirar aqui. Tem alguém querendo entrar na nossa sala? Vou deixar, né? Pessoal, eu vou pegar aqui o link da frequência. Só um minuto. Aí vocês